Olá, começa agora o programa Nossa Entidade. Hoje vamos conhecer o trabalho do Instituto Mara Gabrilli, uma entidade que trabalha a autonomia de pessoas com deficiência. Para essa conversa eu recebo Tiago Gorgatti, que é coordenador de esportes, e Maria Aparecida Valença, que é coordenadora do projeto Cadê Você? Sejam bem-vindos à TV Alesp. Bom, para começar, então, eu queria que vocês falassem para a gente sobre a concepção do Instituto, né? Conta para a gente essa história. Tá. Começar a contar como começou. Então, a Mara Gabrilli, né? Hoje ela é deputada federal. E quando a Mara sofreu o acidente, ela tornou-se uma pessoa com deficiência, ela é tetraplégica, em consequência de um acidente automobilístico. A Mara, ela é psicóloga, publicitária de formação e sempre foi esportista. Depois do acidente, assim, logo que ela começou a melhorar e já agora, né, na ocasião, na realidade de ter uma deficiência, de ser uma pessoa com deficiência, ela começou a se interessar com tudo que pudesse melhorar até a sua própria condição. E aí, então, ela partiu, o seu interesse foi para pesquisas. E aí, para fazer realmente pesquisa, para trazer pesquisa para o Brasil, ela entendeu que precisaria ter uma estrutura física, um endereço. Então, foi quando ela abriu, então, a fundação, né? Na ocasião, o nome era Próximos Passos, porque ela voltou essa atuação para o esporte, pessoa com deficiência. E foi aí que tudo começou, né? Que a história começou. Ela trouxe pesquisas, retornando ao Brasil, ela, então, entendendo um pouco mais da realidade, ela deu sequência ao trabalho. E aí continuou com a possibilidade do esporte adaptado para pessoa com deficiência. Depois de um tempo, a fundação tornou-se um Instituto Mara Gabrilli. E há 10 anos aproximadamente, então, o Instituto também trabalha com projetos sociais. Então, além do projeto Próximos Passos, que é voltado à questão do esporte, hoje a gente tem um projeto Cadê Você, que é um projeto que atua no social. Tiago, me fala um pouquinho da área de esportes, né, que você é responsável. Então, dentro do projeto Próximos Passos, o que acontece nesse início do Instituto Mara Gabrilli, utilizando o esporte como um fomento, como um esporte como um agente nesse processo de inclusão? A deficiência, a limitação que ela traz são diversos tipos e a pessoa está ali no dia a dia tentando se superar em cima da tua limitação, que pode seja uma limitação física, sensorial ou cognitiva. E quando ela chega ao esporte, é como se fosse uma prova para ela própria que ela já superou aquela limitação, ela está indo em busca de uma qualidade de vida, ela está indo em busca de uma vida saudável, independente da sua limitação. Então, a busca pelo esporte, a busca por uma atividade física já ultrapassa essa barreira limitante da deficiência, independente de qual for a deficiência. Então, eu defendo muito que o esporte ele é uma das principais ferramentas no processo de inclusão da pessoa com deficiência. Porque se ela é capaz de correr, se ela é capaz de correr numa cadeira de roda, correr com uma prótese, se ela é capaz de nadar sem uma perna ou com alguma limitação que seja, ou sem a visão, ela já provou para ela e para a sociedade que a sua limitação foi superada. Então ela já é capaz de fazer qualquer outra coisa, voltar para o mercado de trabalho, voltar a ter uma vida familiar convencional, né? Eu ia falar normal, que muitas pessoas chamam de normal, né? Mas ela volta a namorar, volta a trabalhar, volta a estudar, volta a ter seus objetivos de vida, né? Então eu acho que o esporte ele é o caminho, ele favorece demais para a pessoa ultrapassar e conquistar tudo de volta que ela achou que teria perdido por conta da deficiência quando ela adquiriu uma deficiência. Quando eles chegam, eles têm já essa questão
não minha vida acabou, mas eu não consigo mais trabalhar, Então. eu não consigo mais ter uma vida? Então. Você acha que com a autoestima baixa? Quando ele chega procurando esporte, ele já não está mais com esse sentimento. Claro, isso sempre volta, né? De em pouco em pouco isso volta, esse pensamento, essa sensação, mas o esporte vai revertendo isso. Né? Então, quando ele chega, ele já superou, ele já mostrou que ele pode mais. Para ele próprio, ele não está provando nada para nós. Para ele próprio, ele já viu que ele pode mais. E quais atividades esportivas que vocês trabalham, né? Hoje, no projeto Próximo Passo, a gente trabalha exclusivamente com atletas de alto rendimento. A gente trabalha com performance esportiva. Então, hoje a gente apoia atletas em diversas modalidades, no ski cross country, que é uma modalidade de inverno, no paratriatlo, o ski cross country é aquela modalidade clássica das provas de inverno, que é uma corrida no esqui. Certo. Né? Daí tem o percurso... Tem os percursos de 1 km, de 10, de 15, são várias provas de distâncias diferenciadas. E daí, no caso, que tipo de deficiência que pode participar, né? Porque a gente imagina uma deficiência Então, no caso do ski física. cross country, nós temos um atleta que nós apoiamos que ele tem uma deficiência física, ele tem poliomielite, sequela de polio. Certo. Mas um deficiente visual também pode, Aham. uma pessoa com déficit cognitivo, com uma deficiência intelectual também pode, Com prótese? com dá? prótese também, Dá sem também. nenhum problema. Aham. Né? Minha experiência com esporte de inverno, nós tivemos em Sochi e agora de novo na Olimpíada na Coreia, um atleta, não é um atleta de instituto, mas em Sochi eu acompanhei ele, o André, que ele é com prótese, ele faz snowboard. Né? É porque são atividades que a gente já imagina que requerem muita força, Sim, né? sim. Muita agilidade. Além desse bacana. atleta que a gente apoia, nós temos o paratriatlo, que eu acho que é uma das modalidades mais difíceis por envolver 3 provas, a corrida, a natação e o ciclismo. Nós temos os atletas que nós apoiamos de paraciclismo. Então é uma modalidade de ciclismo fantástica porque ela é dividida em várias categorias, porque cada categoria engloba uma deficiência. Então um atleta paraplégico pedala com as mãos. E nós temos um atleta cego, né? A gente apoia a Maria de Itajaí, que ela pedala numa bicicleta chamada tandem. Então a pessoa com deficiência visual vai atrás e ela tem que ter uma piloto para guiar a bicicleta. Aí então a pessoa faz a força para movimentar. É quando o ciclismo deixa de ser uma modalidade individual e passa a ser uma modalidade coletiva, onde as duas têm que pedalar juntas, fazer forças juntas, estratégia de prova juntas. Ai, que bacana. Né, para poder fazer curva. E é uma bicicleta que alcança 60 km por hora com facilidade. Né, porque a gente está lidando com alta performance. Sim. Né? Além disso, nós temos atletas fantásticos que agora em maio já vai disputar um mundial em Abu Dhabi no jiu-jitsu, Alex Alves, na minha opinião, um dos maiores atletas que nós temos no Instituto. Ele foi meu atleta há muitos anos atrás, quando eu fui técnico de basquete em cadeira de rodas. O Alex foi por muitos anos eleito o melhor atleta de basquete em cadeira de rodas do Brasil, defendeu a seleção brasileira no basquete em cadeira de rodas e hoje ele se dedica ao jiu-jitsu. Bicampeão mundial e está lá, embarcou essa semana para Abu Dhabi para disputar o mundial. E ele tem que tipo de deficiência? Ele tem uma lesão medular, ele é paraplégico. Paraplégico. Daí nesse caso, como que o esporte acontece? Porque se ele é paraplégico, é no chão? É no chão, é sim. tudo no chão, já baixado. E os dois precisam ter a mesma deficiência? A mesma deficiência. E daí Isso, então tem várias categorias, várias né? categorias. Isso em todas as modalidades. Todas as modalidades esportivas, a pessoa vai disputar com alguém que tem alguma deficiência, um grau de ação funcional semelhante ao seu. Então eles não classificam que a pessoa tem que ter a mesma deficiência, tem que ter um grau de ação funcional semelhante. Tá. Então, para toda modalidade se faz uma classificação funcional. E é dentro da classificação funcional que você vai disputar. Mais alguma atividade? Bom, além dessas modalidades, nós temos a natação, que é o nosso carro-chefe. Nós temos uma equipe de natação competitiva, né? Tivemos atletas nas Olimpíadas na Paralimpíada do Rio 2016, né? A nossa equipe
de natação ela é diferenciada desses atletas que nós apoiamos, porque ali a gente cuida realmente do treinamento dos atletas, do acompanhamento deles como equipe. Né? E temos atletas fantásticos, temos a Lina, que bate muitos recordes, temos a Maiara, que é a atleta que defendeu o Brasil nos Jogos Paralímpicos, temos a Brenda, elas, no caso as três, vão disputar agora um Open internacional. Né? Bacana. Temos atletas no remo. Olha, né? que legal. O Lucas, foi campeão brasileiro, foi vice ano passado. Então tem uma série de modalidades, a gente apoia realmente uma série de modalidades e nós temos um critério para isso. Como é que a gente escolhe e como é que o atleta chega a nós? Os atletas nem sempre têm, 99% das vezes eles não têm o apoio que eles precisam para ser atleta. Se ele tem uma deficiência, piorou ainda, fica tudo muito mais difícil. Então eles acabam procurando entidades como o Instituto Mara Gabrilli para ver como é que a gente pode apoiá-las. Então nós temos fantásticos patrocinadores, temos a Toyota, temos a Latam, temos a Academia Bodytech, a Academia Bodytech cede bolsas, cede o nosso local de treinamento, a Latam nos ajuda com passagens aéreas para poder mandar os atletas para as competições. E a Toyota, um grande parceiro, um grande patrocinador que ajuda a gente a fomentar esse trabalho. É porque todo equipamento precisa de uma adaptação, né? Então ele fica muito mais caro, né? Então eu imagino uma bicicleta para um competidor tem a sua especificação. Como você disse, são 2 integrantes na equipe, né? Então já é uma bicicleta diferenciada. É uma bicicleta diferenciada, uma bicicleta, a hand cycle que a gente usa no ciclismo com as mãos ou então no triatlo. A gente vai ter a Jéssica agora disputando a Copa do Mundo lá na Espanha. É uma bicicleta de R$30 mil. Né? Tem que ter patrocínio. Então não tem outra é difícil. situação. Então imagina, vamos imaginar uma bicicleta que tem um preço de um carro. Assim como um carro, ela também depende de manutenção. Né? Então tem o pneu é especial, o aro, os raios que vão na roda são especiais, é tudo muito específico. Né? Aí isso aumenta o custo. E a mesma coisa para aqueles que têm prótese. Né? Aí o Instituto busca parceiros, meu principal trabalho no Instituto é buscar formas de ajudar esses atletas, formas de dar apoio para que eles se desenvolvam e continuem sendo os melhores do Brasil. Ok, vamos falar também do projeto Cadê Você, né? Me explica direitinho, Maria Aparecida, como que ele funciona. O Cadê Você, nós temos uma equipe multidisciplinar, nós atendemos em equipe multidisciplinar. Então, uma equipe com fono, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogos, assistentes sociais. E então, a gente busca uma região, busca um local. Definido esse local, a gente vai buscar um serviço que vai nos sediar, que pode ser uma escola, uma instituição, uma igreja. A partir deste local que vai nos sediar, é que nós vamos então buscar a demanda, fazer o mapeamento da demanda. Então eu vou percorrer todos os serviços da região, daquele território que atendem ou que recebem, que assistem pessoas com deficiências. A ideia é atender as pessoas com deficiências que estejam em casa, que estejam sem escola, sem trabalho, sem tratamento, sem orientação ou informação. Então, busquei o local, mapeei a demanda. Essa demanda, então, ela é convocada, a gente faz o contato para cada pessoa mapeada e a gente vai convocar para um dia de mutirão, que acontece sempre aos finais de semana, ou no sábado ou no domingo. A gente convoca essa demanda. Quando eles chegam com o seu familiar, né, com o seu cuidador, ele vai ser recebido por um dos técnicos da equipe, que vai fazer um instrumento de anamnese. A gente usa um instrumental para essa anamnese. Então, a partir da anamnese, o olhar deste técnico da equipe, mais a solicitação do paciente, da família, é que ele vai receber as orientações naquela equipe multidisciplinar. Então, ele pode, de acordo com o seu diagnóstico, de acordo com a sua necessidade, ser atendido por todos os técnicos da equipe,
como ele pode ser atendido por um ou por dois, de acordo com a sua necessidade, como eu disse. Bom, feito o atendimento e no atendimento pelo técnico, ele vai receber orientações. A gente tem como premissa também que essas pessoas, eles recebam a orientação para que, a partir daquele atendimento, ele tenha condições de melhorar, né? Melhorar a sua qualidade de vida. A gente olha muito para o que ele nos traz, que está dentro das atividades da vida diária, da vida prática. Então, a gente está falando aí de uma forma melhor e da forma até devida dele se alimentar, da melhor forma de fazer a sua higiene, né, no vestuário. A gente está falando de alguém que acabou de passar por um tratamento ou por uma reabilitação e quer ser inserido ou reinserido ao mercado de trabalho. A gente vai orientar, vai fazer os encaminhamentos. A gente está falando de alguém, por exemplo, que entende que precisa recomeçar e quer, por exemplo, fazer esporte, uma dança. E a gente está falando também para uma família que não está sabendo lidar de repente, porque o seu filho acabou de adquirir uma deficiência, o seu esposo, ou porque o filho nasceu com uma deficiência, não sabe nem mesmo onde iniciar todo o processo, né? Muitas vezes até para fazer o próprio diagnóstico. Então, a nossa proposta, então, é que ele saia dali com essas informações. Muito mais do que isso, com os encaminhamentos para onde ir e como acionar. Bom, então a gente faz isso no atendimento. Hoje, com uma equipe de aproximadamente 15 técnicos, a gente tem condição de atender 60 pacientes. A gente faz isso durante o dia, né? E depois de 60 dias aproximadamente, que a gente atendeu os pacientes no mutirão, a gente faz um contato com cada família, com cada paciente atendido no mutirão. E a gente vai colher o feedback, porque a gente quer saber dos encaminhamentos que foram feitos, né, das orientações que foram feitas, os encaminhamentos, se a família prosseguiu, se foi atendido, se não foi atendido, por quê? Ou se ele foi reencaminhado a outro serviço. Tudo isso é gerado um documento, a gente faz uma compilação desses dados, porque isso também vai nos ajudar a olhar para aquele território, a olhar para as políticas públicas, né? Aquelas que estão ineficientes, aquelas que deveriam estar acontecendo e não estão, ou pensar novas políticas. E tudo isso, então, a gente vai, essas informações, né, principalmente aquelas que precisam olhar para a política pública, a gente remete ao conhecimento do gabinete da Mara, por exemplo, que hoje é a pessoa que trabalha, né, buscando aí, né, os direitos, enfim, das pessoas com deficiência. Então, é basicamente assim que acontece o Cadê Você? O Cadê Você, ele já percorreu todas as regiões da cidade de São Paulo, né? Nós temos também o olhar, ele sempre é feito nas comunidades, né? A gente, além das regiões de São Paulo, a gente já foi também para o ABC. Nós fizemos uma edição, aliás, 2 edições já do Cadê Você em Recife. Ainda no primeiro semestre de 2018, a gente retorna a Recife e agora a gente vai fazer um atendimento, porque através do Cadê Você, e a gente está ampliando um pouco o foco de atuação, a gente tem pensado também em gerar multiplicadores. E a gente está falando de atuação técnica, através da equipe técnica e por meio de oficinas. A gente faz o atendimento, a gente olha para aquela realidade e a gente está aí trocando prática, atuação técnica e gerar multiplicadores. O Cadê Você também tem sido bastante procurado para a gente conhecer a realidade de um determinado local, de uma determinada cidade, estado, enfim. A gente consegue adequar a nossa ação de Cadê Você e adequar o nosso instrumental para olhar uma realidade, para fazer um olhar através de uma amostragem, enfim. Ele consegue trabalhar com essa facilidade. E daí vocês levam informação, né,
para a população. E também vocês fizeram uma campanha, né? Para falar também da abordagem, do cuidado com a pessoa com deficiência e até com bom humor, né? Sim, na verdade, o Instituto, né, como o Tiago disse, como a gente está aqui deixando bem claro, isso é importante, a gente se preocupa muito com a informação, sabe? Com a orientação, não só as pessoas com deficiência, mas a sociedade, né? E a informação, quanto mais ela for ampliada e de uma maneira principalmente mais clara e até com bom humor, como o filme traz, né? Conviver com esse nosso trabalho, a gente vê que a maior deficiência é a falta de informação, né? Por conta dessa falta de informação para a pessoa e para os seus familiares, que a gente chega a encontrar casos assim que nos impressiona muito, né? A gente se depara, por exemplo, com casos de pessoa, tem casos de pessoas, eu já tive presente nisso, caso de pessoas com deficiência visual que engatinhava. Nossa, mas por que ela está engatinhando se a deficiência dela é visual? Não, mas ele tem uma deficiência, então a família já não ensinou nada, ele ficava dentro de um cercadinho. Né? Limita, né? Limita ainda mais, limita né? ainda mais. A situação. Então é muito grave, é muito sério. Então, a própria história, né, Tiago, assim, de que a pessoa com deficiência não pode se casar. Não pode se casar, não pode trabalhar. Não pode, né, ter o direito à vida sexual e reprodutiva, né, por exemplo. Inclusive, a Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor em janeiro de 2016, do qual a Mara Gabrilli é relatora da lei, e é muito interessante, a gente fala muito sobre a lei brasileira, ela passa por várias questões, né, trabalho, educação inclusiva, e inclusive nisso, né, a gente tinha a curatela, e a lei olhou para isso. Hoje, a gente não se fala mais em curatela, em que alguém tinha que ter um curador que respondia por ele. Hoje, a gente fala de uma medida protetiva, onde na Lei Brasileira de Inclusão, o que está previsto é que somente por bens imóveis a pessoa tem a proteção de alguém, porque aí ela tem que gerir, né, contrato, negociação e tudo mais, mas ela é só protetiva, dando o direito da pessoa, inclusive, se casar. E dela ainda escolher o seu curador. Então, quantos avanços a gente tem visto, né? E aí, voltando à questão do filme, o filme traz isso de uma maneira muito interessante. Porque a gente está falando até para quem nunca teve contato com uma pessoa com deficiência, né? Que até pelo fato dele tocar sua cadeira, ele vai ficar onde ele quer no espaço desta sala, onde ele se sentir melhor. Ele vai sentar num espaço de auditório onde ele também se sente melhor, né? A gente está falando que os ônibus e os transportes coletivos de maneira geral têm que ser acessível para que ele possa ir e vir, porque hoje ele vai para a escola, ele vai para o trabalho, né? Ele vai para o shopping, ele tem direito aos bens de consumo porque ele trabalha, ele tem renda e etc. Né? Então, o filme pode trabalhar com essa questão até para quem nunca teve contato com um deficiente, né? E a gente não está falando só da deficiência, né? A gente está falando de qualquer questão que possa limitar a nossa mobilidade, né? Certo. Desde de um idoso a uma mulher que está aí com seu bebê no carrinho. A gente vai fazer um intervalo, porque quando nós voltarmos para o segundo bloco, a gente já vai mostrar um pouquinho. Legal. Mostrar um pouquinho desses vídeos também, para que, acho que já deu para aguçar a curiosidade, né? E a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tá.
Estamos de volta com o programa Nossa Entidade. Hoje com o Instituto Mara Gabrilli, que trabalha a autonomia de pessoas com deficiência. Bom, a gente falava então no bloco anterior sobre, né, alguns vídeos, né, para acabar com qualquer tipo de preconceito e também ensinar pessoas ditas normais, né? Levar informação. Levar informação às pessoas, né? Essa grande deficiência é a falta de informação. Exatamente. Então a gente vai ver agora um desses vídeos. Vamos ver? Ministério da Cultura apresenta. Patrocínio Sanofi. Apoio Governo do Estado de São Paulo, Sesc, Livraria Cultura, Farmais Tremembé. Realização Instituto Mara Gabrilli. Dá licença, eu ouvi você falar que é surdo. Uma mulher encontra rapaz na Quero livraria. ajudar você que é surdo, tá bom? Põe a mão na orelha do rapaz. Ó, Ela cutuca o rapaz. 20 reais, entendeu? Olha bem pra ele. Você não quer outros livros, assim, outros livros da livraria? Fala gesticulando. Espera um pouquinho, não tem desconto pra meia porque ele é surdo. Desconto pra você, viu? Porque deve ter desconto pra surdo. Telescrito, dê uma ajudinha a si mesmo, reveja seus conceitos. Pra não cair, viu? Mulher Tá enfia bom? a alça da Vai. sacolinha no Tchau, braço do amor. rapaz, que vai embora. Nossa, constrangedor, né? Muito. Muito porque ele não pôde nem sequer se mexer ali, né? Aham. Ela veio e achou que era a voz dele, e mais do que isso, que era a vontade dele, né? Uhum. E daí, entendendo que ela sabia de tudo, que ele não tinha dinheiro, que ele tinha que ter desconto, e não é isso que a gente, né, que busca, e nem mesmo a pessoa com deficiência. Busca a igualdade, né? É, A igualdade. equidade, que é Equidade, muito mais melhor do que ainda. isso, né? Sim. Equidade. E isso me faz pensar que uma das grandes questões hoje, por conta dessa falta de informação, são as barreiras atitudinais. Aí hoje a gente vê, principalmente na mídia, de maneira geral, né, nas novelas, enfim, as pessoas lutando pelo direito de ir e vir. Sim, a questão arquitetônica ela ainda é muito desafio, difícil, né? realmente. Uhum. Mas as barreiras atitudinais, elas ainda são muito grandes. Uhum. Né, muito grandes. Haja visto que diariamente a gente ouve relatos de mães, de deficientes, que está no ponto, faz o sinal para o ônibus parar e, devido ao horário, trânsito ou coletivo cheio, os condutores simplesmente passam direto pelo ponto, ou pessoas mesmo dentro do coletivo acham ruim, porque o motorista precisa parar, precisa ter um tempo maior para que a pessoa entre com a sua cadeira. O ônibus só pode partir se a cadeira dele estiver bem presa no cinto que é devido. Tudo isso gera tempo. E tudo isso gera conhecimento, né? A pessoa tem que ter o conhecimento daquilo que o deficiente precisa fazer adequadamente, porque não só a vida dele está correndo risco, como a vida dos demais. Já pensou se numa freada mais brusca a cadeira se locomove? Sim. E Então o as pessoas contrário- brigam por isso. E o contrário também é verdadeiro, né? Da atitude da pessoa com deficiência de achar que tem que ser privilegiada em tudo. Então, tem isso também. Então, tem dos dois lados. É verdade. Né? Essa- Porque há direitos, isso é fato, Sim, né? sim, Há sim. direitos e por conta das necessidades. Porém, É. então, algumas, que nem ela está pedindo desconto porque ele é surdo, né? Ele teria o desconto como qualquer outro cidadão, É. não por ser Independente surdo. de ter uma limitação ou não. Sim. E aí a melhor maneira sempre é perguntar, né? Ou deixar a pessoa se expressar de alguma forma, né? Ou falando, ou usando línguas brasileiras de sinais, ou escrevendo, ou lendo lábio. Mas ela não deixou com que ele se expressasse. Sim. E isso acontece na maioria das vezes, né? O melhor caminho é sempre a gente perguntar, ou para a pessoa com deficiência, ou para quem estiver lhe acompanhando, que ajuda ele precisa. Ou antes disso, se ele precisa Se de ajuda. precisa, né? Nesse vídeo ela não deu nem tempo. Né? Eu tenho uma aluna com deficiência, ela tem uma paralisia cerebral, uma deficiência diferente da auditiva, mas só que a característica, a informação que eu dou para a família em relação a ela é sempre assim, dê tempo
para ela, no tempo dela. Então, no tempo dele, ele ia se expressar. Sim. Né? E é a mesma coisa que eu falo para essa família. Dê tempo a ela, não sai fazendo na frente dela. Ela é capaz, mas no tempo dela. Sim. E lembrando que no vídeo, né, o rapaz já é, né, surdo e a mulher ainda ficava gritando com ele como se ele pudesse escutar Ouvi-la, alguma né? coisa, É. né? Bom, a gente vai ver um outro vídeo agora também da campanha. Oi, tudo bem? O rapaz vai até uma mulher que está na cadeira de rodas. Tá precisando de ajuda, né? Eu vou te ajudar, Não, pode não deixar. precisa. Eu vou resolver teu problema, não se Ô, preocupa. mocinho, é que tem a rampa aqui, eu só tô esperando uma amiga que eu marquei exatamente aqui, mas não precisa mesmo. Não custa Tá bom. nada, vai. Ó, uma mão lava a outra, hoje é você, amanhã pode ser eu, tudo bem, Não, tá? eu vou te entendi. ajudar, eu vou resolver teu problema, Eu ok? entendi, é que Agora, realmente não precisa. Poxa vida, dá uma forcinha, vamos lá. Ele acena para um Vamos rapaz lá. que passa. E juntos carregam a cadeira de rodas para um patamar um pouco mais alto. Isso, alguma coisa? É isso, tchau, viu? É bom ajudar os outros, né? Telescrito, dê uma ajudinha a si mesmo e reveja seus conceitos. A garota desce a rampa e volta para o lugar onde estava. Como assim? Ela, é o que você disse, ela não precisava de ajuda, né? E outra, se ela precisasse, ela ia pedir, né? Sim. E outra, ele nem percebeu que a rampa de acesso, aliás, muito bem feita, né, Tiago? Porque ela podia usar a rampa, não precisava dele pegar a cadeira de rodas dela, né? Porque até quando você auxilia uma pessoa a tocar a sua cadeira, até para isso a pessoa precisa te orientar. Como que ele deve tocar a cadeira, né, Tiago? Porque Claro. tem formas diferentes de fazer. Pode estragar, atrapalhar, o que Ou a pessoa cair, que é muito mais grave, né? Quantas vezes a gente já vê pessoas sendo arremessadas da sua cadeira? Porque se você, um desnível mínimo, um pequeno degrau de acesso que ela consegue, não, simplesmente empinando um pouco a cadeira, a gente consegue fazer a passagem. Mas se a pessoa vai com tudo, então a pessoa precisa orientar, olha, eu não preciso de ajuda. Eu consigo tocar a minha cadeira. Você precisa me ajudar só para descer aquela rampa, que é uma rampa mais inclinada e vai com muita rapidez. Então me ajuda na rampa somente. Certo. Pode deixar aqui no espaço plano eu né? consigo tocar a minha Aham. cadeira. Mas sempre a pessoa tem que sinalizar a sua ajuda. Se quer e qual. Nesse né? caso, foi uma pessoa com uma deficiência física numa cadeira de rodas. Eu tenho um grande amigo, um excelente, infelizmente ele não é mais atleta, a idade chegou para ele, um excelente atleta de futebol de cego, um dos maiores atletas de futebol de cego nós tivemos no Brasil e no mundo, disputou muito mundial, o Ivan. O Ivan me contou uma história fantástica, porque eu fui dar uma palestra com ele em Diadema, e aí eu ia pegar ele no caminho para a gente seguir até a universidade que a gente ia dar palestra. Aí eu combinei um local com ele, cheguei com o carro, peguei ele e falou: Tiago, que bom que a gente combinou aqui, a gente nunca pode combinar em cruzamento de duas ruas. Eu falei: por quê? Porque se eu paro num cruzamento de duas ruas, as pessoas me atravessam umas 200 Sim. vezes e eu tô lá te Entendi. esperando. Nossa. Ele falou, as pessoas já me pegam no braço e já vão me levando, eles me carregam. Aham. Eu falei assim, então toda vez que a gente parar, a gente nunca combinar, nunca Num cruzamento. num cruzamento. Olha Ah, só. E eu achando que um cruzamento entre duas ruas era mais fácil para ele se orientar. Ele falou, Sim. não, a gente escolhe uma lanchonete, alguma coisa e me pega na frente. É verdade, porque eu acho que não é maldade, né, da população, é bem a falta de conhecimento falta de mesmo. informação. Porque você olha e você pergunta, Ele né, falou, quando menos espero, já tem alguém pegando no meu braço querendo me levar para atravessar a rua. e lembrando que a gente não pode pegar no braço Não do pode. cego, né? É O ele que- cego é. é que segura em nós, né? Então ainda tem esse detalhe, né? O Que a Ivan é pessoa... fantástico, No, um ca- grande no caso atleta, um grande até, professor. no caso até disso, deles se apoiarem em nós, não se apoiarem, né? Mas segurarem em quem vê. Tem uma questão até física dele de se ambientar, porque, por exemplo, se você pega a pessoa e você leva, parece que você tira o espaço dela, né? A sensação Não, de sim. espaço. A- Ou eu estou enganada? Sim. A orientação que a gente dá é a seguinte, ele vai
pegar no seu braço ou ele vai encostar no seu ombro. E aí você vai andando e ele vai seguindo. Né? Então você vai estar um pouquinho à frente, ele vai ficar ao seu lado ou então um pouquinho à frente, ele segura no teu ombro, ele no teu braço aqui, ou ele toca no seu ombro. A gente nunca vai pegar na então, pessoa. mas aí, por que disso, né? Por que é a melhor maneira? Porque ele consegue caminhar, ele consegue fazer o trajeto Isso, dele, que né? a orientação espacial dele, ele está preparado, né? Ele foi treinado, né? Literalmente treinado nesse formato, porque ele tocando o seu braço ou o seu ombro, ele sente todas as depressões, as diferenças de mudança de direção. Entendi. Né? Ele não está sendo conduzido. Tá ok. Ó, a gente vai até assistir um agora que é dessa questão visual. Está sendo levado, né? É a garota cega que segura uma bengala. Tá perdida? Segura pelo braço. É porque você tava virada pra lá? Aponta Mas pros se você lados. quiser atravessar, é pra lá. Aponta de novo. Você tem que pegar, contornar aqui a casinha do metrô, aí a faixa é pra lá. Gesticula ainda segurando o braço da Mas garota. eu não vou atravessar, muito obrigada. Você tem certeza que você não precisa de nada? Não, obrigada. Pega nos 2 braços da Eu garota admiro tanto pessoas assim como você. e a beija no rosto. Fica com Deus. Tchau. Telescrito, dê uma ajudinha a si mesmo, reveja seus conceitos. A garota continua na calçada. Um carro se aproxima. Regina! Regina! Opa! Você chegou! Opa! Ela entra sozinha no carro. Muito semelhante com a situação que Eu nem você sabia que esse vídeo comentou. que ia entrar, mas foi a mesma coisa. E daí a gente vê que é uma pessoa com a deficiência visual e uma pessoa gritando com ela, né? Ou acenando, né? Assim, não faz diferença. Normalmente é assim, as pessoas gritam ao se pronunciar com um deficiente visual. O cogitivo fala mais devagar, É. mexe bem a boca. Nem todos fazem leitura labial. Pois é. E isso dificulta a leitura labial. Sim. Vamos ver um outro vídeo, então? Dá um olho à prateleira enquanto um homem o observa. Oi. Boa noite. Boa noite. Quer que ajuda? Olha para o rapaz de perto. Não precisa, cara. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Você tá sozinho? Cadê o papai? Fala bem de perto. Quer dizer do trabalho, meu. Desculpa, viu, mas se precisar de ajuda é só me chamar. Mas eu não sei o que eu queria. A minha mulher sempre esquece de comprar. Você é casado? Ninguém é perfeito, meu. O homem sorri sem graça. Telescrito, dê uma ajudinha a si mesmo, reveja seus conceitos. Boa noite. Até mais. O rapaz com síndrome de Down vai embora e o homem fica olhando para os lados como que procurando por alguém. Acena e dá um sorriso sem graça. Esse eu acho ótimo, ótimo. Porque, primeiro, já começa infantilizando, né? Achando que ele Como não sempre. é capaz de conversar como um homem, porque ele já é um jovem, mas é um homem casado e tudo mais. E a outra ideia é de que ele tem que ter alguém apoiando ele, né? A gente, todos os esforços, né, Tiago, todos os esforços é que as pessoas com deficiência possam ter autonomia. Mesmo aqueles que têm hoje uma deficiência intelectual, a gente se esforça para ações e os profissionais para que ele tenha autonomia de ir e vir, né? E principalmente no contexto onde ele convive, no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho. Então, é isso, é entender que a pessoa não está preparada. Tem que ser um movimento exatamente ao contrário, né? Entender que as pessoas estão se preparando, que elas têm condições e que existe hoje muitas alternativas para a gente propiciar exatamente isso, né? E que as deficiências, é comum a gente ver, por exemplo, pessoas entendendo que uma criança que está numa cadeira de rodas, por exemplo, por um diagnóstico de paralisia cerebral, que ela possa ter um comprometimento intelectual, um comprometimento cognitivo. A gente não para perguntar, ou para a mãe, ou para quem está, o que ela tem. Ela tem uma dificuldade somente de locomoção, somente física? É importante conversar. A gente também, de outro lado, trabalha, tanto para as famílias como para o próprio paciente, que ele é preciso falar, que ele precisa contar, mesmo que minimamente, né, o que ele precisa, as suas dificuldades, por que não,
Então, a melhor coisa é ir para a conversa. E não de uma forma pré-concebida, né? Não de uma forma que possa dificultar essa conversa. E sem medo de se expressar. Porque a gente pode até falar de uma maneira errada, mas se a gente está atento a querer realmente aprender, a querer realmente trocar, vai ter o retorno, né, Tiago? A gente fala muito isso, muito, muito. O Instituto, então, além dele levar informação, né, que é para acabar com o preconceito ou diminuí-lo, né? Vocês também trabalham na questão da pesquisa, não necessariamente fazendo as pesquisas, mas divulgando essas pesquisas. Que tipo de pesquisa, então, que vocês levam o resultado para a população? A gente procura gerar informação, levar informação através de palestras, artigos, trabalhos, congressos, sobre a qualidade de vida da pessoa com deficiência, né? Então, existem essas campanhas atitudinais e tem o lado mais acadêmico da história, que é o que a gente faz bastante, que é falar sobre palestras específicas sobre lesão medular, qualidade de vida da pessoa com lesão medular, palestras específicas sobre esporte para amputação, para pessoas amputadas, para pessoas com deficiência visual, como trabalhar com pessoas com deficiência visual no esporte, como promover qualidade de vida, né? Então, e divulgação de resultados de pesquisas dos nossos estudos, né? Estudos particulares em cima de células-tronco, dos resultados das pesquisas com células-troncos, resultados de pesquisa de novos implementos que vão facilitar o dia a dia, a vida dessa pessoa com alguma deficiência. E a gente tenta, nosso trabalho é levar a informação para essas pessoas, né? Certo. Tentar promover informação para que eles tenham realmente uma qualidade de vida melhor. Porque muitas vezes fica todo mundo muito no meio acadêmico, não chega neles. Em quem o alvo quer principal, né? realmente, exatamente. No Cadê Você, principalmente nesse atendimento em Recife, a gente tem promovido bastante objeto de pesquisa. A gente tem, através do instrumental, como eu disse, do Cadê Você, a gente reformula esse instrumental e a gente colhe insumos, né, para mensuração de resultados e pesquisa. Como, por exemplo, hoje a gente sabe que a síndrome congênita pelo Zika vírus, ela também é transmitida pela relação sexual. E então a gente tem feito pesquisas, por exemplo, das mães que têm, né, engravidado, se elas recebem essa orientação, por exemplo, no pré-natal, se elas fazem a testagem durante o pré-natal. Então, tudo isso a gente hoje tem pesquisado através dos nossos trabalhos em Recife e a gente tem gerado documento. Inclusive, vai acontecer, como eu disse, não só mais um mutirão, como um seminário lá em Recife, do qual a gente vai participar com as nossas pesquisas para a gente gerar a política pública. O seminário tem especificamente o olhar para a política pública. Bacana. Então, a gente vai apresentar os nossos resultados de pesquisa, do qual nós fizemos 3 linhas de pesquisa. Uma delas, que eu acho de suma importância, é essa, do atendimento no pré-natal. E a gente vai participar, então, deste seminário, levando nossos 3 objetos de pesquisa para discussão. Bacana. A gente tem mais um vídeo, nós vamos assistir agora. Eu sofri um acidente de carro quando eu tinha 26 anos e quebrei o pescoço. E aí eu fiquei quase que toda paralisada do pescoço para baixo. Eu uso meu corpo até como pesquisa de mim mesma, para eu ficar entendendo de que forma ele reage mais, o que o deixa melhor, né? Que exercício que eu tenho que fazer que me dá mais disposição depois. E aí eu fui adquirindo uma rotina de segunda a segunda-feira, sem faltar um dia, com tudo planejado, para eu poder saber também como controlar os resultados, o que eu devo continuar e o que eu devo mudar. Embora diferente são as formas que eu me mexa, né, de uma pessoa que não quebrou o pescoço
porém muito, muito saudável. Né? Você acha que esse tetra é só ficar sentado? Tem muito trabalho para fazer. A gente leva para dentro da realidade da pessoa, para dentro da sua casa a informação. Haja visto que essas pessoas estão realizando exercícios físicos que mantêm não só a sua saúde clínica, o seu físico, a sua postura com total qualidade, usando tudo que ele tem dentro de casa. Né? A gente também no Cadê Você? A gente criou vários materiais escritos em forma de cartilhas. Essas cartilhas, elas trazem um vocabulário bastante acessível e também é um material bastante didático. A gente utiliza muitas fotos e desenhos. E essas cartilhas nós desenvolvemos a partir das principais dúvidas e das dúvidas comuns que vêm nesses atendimentos que a gente fez, nesses 8 anos de Cadê Você? Então, a gente criou, por exemplo, orientações a pais com filhos com paralisia cerebral, e que, na verdade, a gente está falando da criança desde o seu nascimento, principalmente olhando para a estimulação precoce. Nesta cartilha, a gente traz orientações de alimentação, de cardápio, de posicionamento, da higiene e, principalmente, do brincar. A gente criou a cartilha de orientações a exercícios para pessoa com lesão medular, que não só tem a cartilha, mas ele também foi feito em forma de DVD, porque assim a pessoa pode projetar lá na sua televisão e seguir os exercícios. A gente tem uma cartilha de orientação à sexualidade na deficiência intelectual. A gente é um mais novo produto, a gente criou uma cartilha de brinquedos e brincadeiras inclusivas, que são brinquedos criados para toda a estimulação sensorial e no brincar, a partir de sucata e objetos comuns, né, como garrafa PET, que todo mundo tem em casa. Porque não só tratamento, não só escola, não só esporte, não só passeio, a gente defende muito que a criança precisa ser criança, portanto ela precisa brincar, né? E então a gente estimula isso através desses materiais que a gente tem. Bom, a gente está terminando aqui o nosso programa, né? Tem como as pessoas, né, ou por quais canais as pessoas podem entrar em contato, pedir uma palestra, as palestras motivacionais, como elas entram em contato? Através do nosso site, né, img.org.br. Lá tem um link de contato para mandar e-mail para nós ou para ligar para nós. Eu acho que é a principal fonte, né, ainda mais hoje todo mundo acessa fácil à internet, é o img.org.br. O nosso telefone é o 2197-7353, tá? E o bacana para concluir, amarrar aqui a nossa conversa, que a gente falou bastante, né? Informação. Informação. A informação é a cura para o preconceito, né? Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Espero vocês uma outra oportunidade para a gente falar um pouquinho mais, mostrar mais vídeos, mostrar mais a participação de vocês. Obrigada. Também convidamos você para nos visitar, conhecer o Instituto, os nossos atletas. Ir lá treinar um pouco com a gente, quiser fazer um exercício só. Vou lá suar um pouco. Obrigada. Obrigada, viu, pela oportunidade. Então, nosso programa fica por aqui, a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau.